Então, meu povo, bora falar de política? Então, eu sou a professora Érica, trabalho aqui na cidade de Conselheiro Lafayette já há bastante tempo em escolas públicas, escolas particulares. Dou palestra, sou escritora, só que esse projeto aqui é mais voltado à política. E é um projeto voltado à política em que sentido? De aproximar o cidadão da política através do entendimento, para que ele entenda o que é isso, como que isso afeta a vida dele e assim por diante. Nesse vídeo específico aqui, vai ser o início de uma fala sobre os três poderes. Nesse específico, vou falar sobre o poder executivo, dando mais detalhes, inclusive, como que ele é eleito e como que ele funciona. Atenção aí, pessoal! Para começar, é importante a gente dizer que os três poderes eles foram estabelecidos pela nossa querida Constituição Federal de 88. No seu artigo 2º, está numa cláusula pétrea e ali fala do sistema de freios e contrapesos. Por quê? A ideia de ter três poderes é para que justamente nenhum poder seja mais importante do que o outro, eles funcionem de maneira harmônica e eles possam se fiscalizar. Então não há hierarquia. E quais são eles? Os três: executivo, legislativo e judiciário. O executivo, como o próprio nome fala, ele executa as leis. Ele tira do papel quais são os direitos e os deveres do cidadão, que são estabelecidos em lei. Então ele faz cumprir. Ele é dotado de poderes, o poder hierárquico, disciplinar e o poder de polícia, para que ele possa ali trabalhar dentro da administração e poder fazer funcionar essas questões dos direitos do cidadão e dos deveres também. Os princípios são 5, que são os princípios da administração pública: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. O que significa isso? Nenhum administrador público pode fugir à legislação. Ele tem que cumprir o que está determinado na lei. Impessoalidade: eu não posso colocar como agente público, como secretário de governo, uma pessoa que seja meu parente. E eu não posso agir, tomar ações que atendam só ao meu interesse. Tem que atender o interesse público, o interesse do cidadão, o interesse da cidade, do estado, do país, dependendo da instância. A moralidade: então, isso tem que estar de acordo com os princípios morais estabelecidos na legislação e etc. A publicidade: tem que dar a conhecer não só o que está fazendo, mas como está fazendo, a questão dos gastos públicos e também da eficiência. Então a gente vê que se qualquer administrador público cumprir esses 5 princípios básicos, nós teremos aí uma administração extremamente efetiva. Agora, quem que são os representantes do executivo? Então, na instância federal, nós temos o presidente e os seus agentes públicos, ou seja, os seus auxiliares, eles são os ministros. O presidente ele representa o Brasil, além dele ser o responsável por pensar em políticas nacionais. No estado, quem é? Os governadores e os secretários de estado. E no município, o prefeito com os secretários municipais. E eles têm que seguir a lei orgânica. No estado, o que é seguido é a Constituição estadual. E na federação existe a Constituição Federal e mais um conjunto de leis. O interessante é a gente saber que as leis sim, elas possuem hierarquia, organização hierárquica. Então, o município ele elabora as suas leis, mas elas não podem ir contra as leis federais e assim por diante. Então, esses 3 níveis de governo, eles colocam em prática a gestão administrativa, por exemplo, em educação, em saúde, em segurança, em mobilidade urbana. Aí a gente vê a importância que tem a gente pensar nesses nomes, porque são eles que vão pensar as políticas administrativas nas suas instâncias. E como que eles chegam lá, nesses cargos? Eles são eleitos por voto majoritário, de 50%. Ou seja, se não houver 50%, um nome que receba ali os 50% de votos, o que vai acontecer com ele? O que vai acontecer naquela cidade? O segundo turno. Isso só não acontece em cidades que possuam menos de 200 mil habitantes. Então, começando aí essa série sobre os 3 poderes, falamos aqui sobre o poder executivo. Nos próximos vídeos vamos falar um pouquinho sobre legislativo e judiciário. Até lá, pessoal. Bora falar de política?